Quem foi Osíris? Ele era um deus mitológico no Antigo Egito antes do início do cristianismo? Ou ele era uma pessoa real, um rei do Egito, o deus egípcio? Osíris era originalmente conhecido como um deus agrícola e o deus da fertilidade. Com o tempo, ele substituiu o lugar como governante supremo do panteão egípcio, e ele se tornou conhecido como o deus da vida, após a morte e ressurreição. Ele é associado com ciclos naturais, que incluíam ideias agrícolas, bem como noções sobre o ciclo de vida, morte, renascimento e então remorte. Ele foi morto por seu irmão Sete, cujo nome mais tarde se tornou Satanás no cristianismo. Ele era frequentemente chamado de Senhor do Silêncio ou Principal dos Ocidentais, e em um ponto, durante o período do Império Antigo, de 2686 a 2181 a.C., apareceram representações simbólicas dele se juntando a Ra no céu após sua morte. De acordo com algumas fontes, os cidadãos começaram a adorá-lo durante a Quinta Dinastia, no século 25 a.C. Mas outros autores acreditam que suas origens reais estão na vida e morte de um ser humano real que viveu durante os tempos pré-dinásticos, entre 5.500 a 3.100 a.C., e que ele foi deificado após sua morte. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Luciano, e venham todos comigo navegar em mais uma fascinante e incrível história. A Santíssima Trindade original. Embora possa parecer estranho, existem diferentes tipos de divindades no mundo. Algumas eram seres mitológicos, outras eram, na verdade, seres humanos, que foram deificados após suas mortes, e outras foram criadas para ensinar conceitos, como os reis guardiões no budismo. Osíris era único. A história envolvendo-o evoluiu para a história cristã da Santíssima Trindade devido à sua esposa Maria, Mary, que era chamada de Ísis, e seu filho Horus, que foi crucificado entre dois ladrões. É a história cristã de Issa, normalmente conhecido como Jesus, mas aconteceu milhares de anos antes. Quase tudo o que ocorreu no cristianismo realmente ocorreu na religião egípcia, e a maior parte foi de Osíris, Mary, também conhecida como Ísis, e seu filho Horus. Esta foi a Santíssima Trindade original. Muito sobre a história é complicado, e as pessoas fundem crenças, porque nenhuma fé é independente. O Buda não era budista, ele era hindu, e Issa, mais popularmente conhecido como Jesus, não era cristão. Ele era judeu. Todas as religiões se misturam. É por isso que há elementos do mitraísmo, zoroastrismo e religião egípcia antiga na fé cristã. Não há nada de errado com isso. Há apenas uma verdade, e todas as religiões apontam para o mesmo Deus. Qualquer um que diga que está adorando o Deus errado é politeísta e acredita em vários deuses. Mas todas as religiões do mundo apontam para uma verdade. Então a grande questão é: Osíris era uma pessoa real ou ele foi deificado após sua morte? Com base nos registros históricos exigentes, parece que ele, sua esposa Mary, popularmente conhecida como Ísis, e seu filho Horácio eram na verdade seres humanos e foram deificados após suas mortes. Evidência de Osíris, o homem. Originalmente a história nunca foi escrita. Ela foi transmitida verbalmente. Então, se alguém afirma que Osíris não era uma pessoa real só porque não está escrito no início, então o mesmo pode ser dito sobre Jesus, ou Issa. Há evidências reais? A verdade é que há mais evidências para apoiar a existência de Osíris do que Jesus, e ele aparece em textos históricos. Embora nenhuma evidência de Jesus tenha aparecido antes do Segundo Concílio Ecumênico, aproximadamente 800 anos após sua morte. Isso não é evidência histórica.
Assim como um autor do século XXI não poderia ser uma testemunha histórica de algo que aconteceu nos anos 1200. De acordo com a autora Bojana Moisov, em algum momento durante o primeiro período intermediário de 2160 a 2055 a.C., Osíris adquiriu o status de ser o grande juiz dos mortos no outro mundo, que morria no outono e voltava à vida após 3 dias. Durante o Império Médio de 2050 a 1650 a.C., seus direitos de ressurreição passaram a ser celebrados todos os anos em Ábidos em uma peça da Paixão que duraria mais de 1000 anos. Os egípcios faziam uso de barcos cerimoniais durante funerais e procissões religiosas simples. Durante a celebração de Osíris, seu barco simbólico partia em Tinis e depois chegava a Abidos, e era seguido por vários barcos menores. Obviamente, cruzando o rio devido às antigas crenças egípcias costumeiras na viagem dos mortos pela vida após a morte. Uma vez que o navio atracava em Ábidos, os seguidores diziam: Osíris foi encontrado, e a isso os inimigos de Osíris simbolicamente atacavam seus seguidores. Eles eram então repelidos, e declarações e leituras mágicas eram feitas pedindo a ressurreição de Deus. Seu irmão Sete foi expulso, e os sacerdotes locais colocavam seu caixão simbólico perto de seu túmulo. Além disso, simbolicamente, ele era enterrado, após o que sua morte era lamentada por 3 dias. Os adeptos enterravam figuras de Osíris, que eram feitas de pasta vegetal, milho e outros itens agrícolas devido a tais conexões. Moisov também escreveu o seguinte: à medida que a história egípcia se desenrolava, o culto a Osíris cresceu em popularidade no Reino Médio. Osíris é o grande juiz das almas, que distribui pão e cerveja para almas justificadas. A história que é obviamente espelhada no cristianismo. Todos os anos, na cidade de Ábidos, sua morte e ressurreição, após 3 dias, eram celebradas em uma paixão de Cristo, encenada publicamente chamada Os Mistérios de Osíris. No período do Novo Reino, após a ascensão do culto ao Sol na religião monoteísta, introduzida pelo rei Akhenaton, o culto a Osíris entrou em choque com o culto a Ra, e Osíris se tornou um deus salvador iluminado, um pastor para a imortalidade para pessoas comuns. No primeiro período intermediário de 2160 a 2055 a.C., ele se tornou o deus principal. Seus seguidores se espalharam pelo Mediterrâneo, e à medida que a figura redentora do deus egípcio pairava sobre o mundo antigo, Ísis passou a ser adorada como a Virgem primordial, e seu filho é o Salvador do mundo. Essa história foi repetida mais tarde no cristianismo. Mas a questão ainda permanece: ele era uma pessoa real ou não? Osíris, como uma divindade cujo poder residia principalmente na necrópole de Ábidos, não fez sua primeira aparição oficial até 2450 a.C., por aparição oficial, significando a aparição do nome Osíris como o único título do deus funerário do Egito. Antes desse ponto, o nome Osíris havia aparecido em artefatos funerários, mas ele não estava sozinho. Artefatos pré-dinásticos e dinásticos iniciais exibem um híbrido de 2 nomes, listados como Khentamentiu Osíris, em lugares como o templo escavado no noroeste de Ábidos. Outra variação desse nome era Osíris Vep-Valvet. No entanto, o título anterior era o mais comum. Os primeiros registros mostram Khentamentiu como o único deus funerário do Egito pré-dinástico, tornando Osíris a adição posterior a esse papel. Um sítio na região centro-leste do Delta mostra a dualidade dessas duas divindades quando se trata do reconhecimento do senhor da província de Tiinit também. Isso levanta a questão de onde veio o nome Osíris. A resposta para isso pode ser encontrada na tradição e nas práticas de tradução de nomes naquela época. Os nomes eram um fator importante na religião egípcia.
até mesmo considerados parte da própria alma. Como tal, era comum que figuras importantes na história egípcia tivessem mais de uma variação de seus nomes, sem mencionar os tipos de nomes que eles consideravam usados em vários contextos. Os faraós tradicionalmente tinham até 5 nomes diferentes, todos escritos e traduzidos de forma diferente. Esta não era uma ideia exclusiva dos mortais, pois o deus Sol-Ra tem mais de 75 nomes próprios. Estendendo esta tradição para trás na história até sua origem, é mais do que possível aplicar este sistema a Khentamentiu também. Se correto, isso poderia fazer de Osíris um produto de variação de nome em vez de invenção total ou o nome de um ser humano real. Mais 2 evidências que apoiam o argumento da variação de nome são os nomes e o papel desses 2 deuses funerários. Osíris acabou se tornando conhecido em todo o Reino Médio como o principal dos ocidentais, um governante do submundo que guiava os mortos em direção ao julgamento e à paz. Este título é tão importante para Osíris que sua sede de poder se move de Ábidos para as montanhas ocidentais em Tebas, na 18ª dinastia. Principal dos ocidentais, no entanto, não foi um título inventado para o próprio Osíris, mas sim vem de uma tradução literal do nome de Khentamentiu, juntamente com a assunção de sua responsabilidade como guia para os mortos. Como Khentamentiu Osíris se torna abreviado para simplesmente Osíris, os papéis e responsabilidades de Khentamentiu, sozinho, passaram para o novo deus funerário, levando seu nome mais adiante na religião do Egito dinástico. Ainda assim, a questão final permanece. Osíris era um homem ou um mito? O Dr. Ken Jeremiah apresenta seu caso para Osíris como um governante do Egito que foi deificado após sua morte. Olhando apenas para o mito de Osíris, pode-se ver que esta certamente não é a única conclusão plausível ou responsável. Olhando mais profundamente para os artefatos dinásticos antigos, confirmará isso. A representação de Plutarco do mito de Osíris no 1º século depois de Cristo contém um elemento da história em que Osíris era o governante dos reinos unificados do Alto e Baixo Egito. Este mito é problemático por várias razões, principalmente devido à sua longa remoção no tempo do período que descreve. O mito de Osíris passou por constantes mudanças, da 1ª dinastia até a 19ª dinastia, quando Sete I finalmente solidificou o mito em uma narrativa. Antes disso, novos elementos estavam sendo adicionados, juntamente com outros elementos existentes sendo removidos a este mito. Uma dessas adições foi Osíris como governante de um reino mortal e unificado. E esta adição não apareceu até o novo reino. Se isso não fosse prova suficiente, é preciso simplesmente olhar para o cânone dinástico dos faraós. Olhando para os vários cânones de Abedos, Saqqara, Karnak, Ramesseum, ou mesmo a lista mais antiga de reis Turquim, não há referência a um governante com o nome de Osíris, ou qualquer variação entre os dois. Simplificando, não há nenhuma evidência histórica ou arqueológica existente de que Osíris tenha sido um rei do Egito. Em vez disso, de acordo com O'Connor, Osíris parece ser, abre aspas, um produto dos rituais e crenças associados aos reis egípcios do período dinástico inicial e em diante. Fecha aspas. Uma refutação final à alegação do doutor, de que Osíris deveria ser considerado historicamente preciso como Jesus de Nazaré, já que as fontes que documentam ambas as figuras datam de muito depois de sua existência. É que essa analogia simplesmente não funciona. A conversa sobre fontes deve ser esclarecida. Estudiosos bíblicos argumentam que, em vez de relatos de Jesus na Terra não surgirem até 800 anos após sua morte, relatos de testemunhas oculares e narrativas regulares resultaram em narrativas e cartas com referência a Jesus já 20 anos após sua morte. Escritos de Suetônio, Joséfo, Plínio e Trajano
contém referências a Jesus ou ramificações do movimento causado pela presença de Jesus. Há também inúmeras cartas de Paulo, que datam de 50 anos da época em que Jesus viveu e morreu, todas as quais corroboram a história de que Jesus era uma pessoa fiel à vida. Quer se acredite ou não que Jesus é o Messias, parece impossível escapar do fato de que Jesus foi um homem real que viveu durante o Império Romano e foi crucificado. Este não é o caso de Osíris. Se Osíris tivesse sido um rei em qualquer ponto da história do Egito, dadas as evidências disponíveis, seria bastante plausível que houvesse um registro sobrevivente de algum tipo, a menos que houvesse o evento improvável de que Osíris tivesse seu nome apagado de todos os cânones existentes em todas as necrópolis e templos em todo o Egito. Não há probabilidade de que Osíris fosse outra coisa senão um rei mitológico do Egito que se originou do deus pré-dinástico Khentamentiu e práticas religiosas subsequentes. Nomes são tudo, especialmente quando se trata do Egito. Ao determinar as origens de um nome tão antigo, é preciso olhar para as fontes mais antigas para a orientação. A diferença entre fato e ficção pode ser tão simples quanto confundir coincidência com prova concreta. E, como tal, as fontes primárias devem ser consideradas primeiro. No entanto, com documentos e a história tão antigos, há espaço indiscutível para erro. Torna-se então um desafio para o leitor pesar os fatos e finalmente responder à pergunta: Osíris era um homem ou um mito? Diante de toda essa narrativa, fica a questão que nos intriga até hoje. Osíris foi uma figura histórica, um rei mortal deificado após a morte, ou uma criação mítica que personifica os ciclos de vida, morte e renascimento tão presentes na espiritualidade egípcia? Os relatos são vastos, com diversas versões e interpretações que refletem a complexidade do mundo antigo e o desenvolvimento das crenças ao longo dos séculos. O culto a Osíris, que evoluiu e se popularizou ao ponto de influenciar até o pensamento religioso ocidental, continua a nos fascinar. A verdade, talvez, resida na intersecção entre a história e o mito, onde o real e o simbólico se misturam, perpetuando uma figura que permanece viva na memória da humanidade. Afinal, mesmo milhares de anos após o apogeu do Egito Antigo, a lenda de Osíris inspira debates, reflexões e ainda desperta o mistério em nossos corações. Quer descobrir os reais segredos ocultos da humanidade? Você já se perguntou o que realmente aconteceu no passado mais profundo da nossa história? Os mistérios proibidos da Bíblia, histórias proibidas sobre Jesus Cristo, as intervenções extraterrestres que moldaram nossa existência? No meu e-book, Memórias da Última Origem, As Intervenções Extraterrestres no Passado Oculto da Humanidade, você terá acesso a histórias e detalhes fascinantes que desafiam tudo o que você pensava saber sobre o mundo antigo. Narrativas impressionantes sobre os egípcios e sua conexão cósmica. Descobertas que unem espiritualidade e ciência de maneira transformadora. Prepare-se para expandir sua consciência e explorar verdades além da imaginação. Garanta agora mesmo o seu exemplar por um valor super especial e embarque nessa jornada única. Me diga tudo o que vocês pensam sobre todas estas informações nos comentários. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima e fascinante, incrível história.